Mas quando morria um juiz, o povo retrocedia e voltava a pecar. Nesta ocasião, o capítulo 4 diz que havia uma servidão. O povo estava cativo pelo domínio do rei Jabim de Canaã. Só que algo me achou interessante aqui, é que o versículo 3 diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A expressão clamar aqui é gritar em alta voz. A expressão clamar é gritar em alta voz. Você só grita, você só clama quando você tem uma necessidade de urgência, quando algo não está indo bem. O grito é a expressão de um sofrimento. Esse povo aqui está sofrendo, está gritando, pedindo socorro. O interessante é que vai aparecer em cena uma mulher por nome de Débora, e a Bíblia diz que ela era profetisa, e ela era mulher de Lapidote, e ela habitava nas palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Ela usava ou fazia usufruto do seu tempo, ou maior parte do seu tempo, debaixo dessa palmeira, julgando as demandas do povo. E o mais interessante, quanto mais oprimia Jabim com Sísera, que era o seu chefe de exército, a qual tinha 900 carros de ferro, que eram aparelhados para poder oprimir, massacrar, escravizar o povo. Mas ela se punhava na presença do Senhor para poder orar a Deus, para poder clamar ao Senhor. A oração, ela é um veículo de comunicação com Deus. Sem a oração, sem comunicação. O interessante é que Jabim havia cercado o povo, havia fechado e bloqueado muitas das suas passagens de comércio. O povo está perecendo porque não tem mais o comércio, não consegue mais vender os seus insumos e não consegue mais fazer o câmbio entre as moedas. Mas uma coisa Deus me fez me atentar aqui. Jabim fechou o comércio, a entrada e a saída do povo na terra, mas o acesso ao céu continuou aberto, porque ele não conseguiu bloquear a oração. Oh glória! Não tem ninguém que possa bloquear, impedir a oração de um justo. E se porventura principados e potestade se levantar, o Senhor levanta os seus arcanjos para poder guerrear, e a tua oração vai ter resposta. Você está em uma quarta-feira profética, você está em um culto onde Deus vai responder a tua oração, oh glória. E esta mulher estava ali, ela estava orando ao Senhor. Fecharam tudo, mas não fecharam o círculo de oração. Ela continuou orando. E o interessante é que esta mulher profetizava. O interessante é que esta mulher clamava. Ela estava diante, baixa o fundo por favor. Ela estava diante glória a Deus. Ela estava diante de uma demanda aqui. E esta demanda, se não tiver como pôr fundo, não tem problema, pode tirar. E ela estava diante de uma demanda aqui. A demanda que ela estava aqui, Deus havia tomado a boca dela para poder profetizar. E a profecia que saiu da boca de Débora, no capítulo de número 9, no capítulo 4, versículo 9, e disse ela:
certamente eu irei, porém a honra não será tua, porém a honra não será tua. Deus havia mandado, Deus havia ordenado com que Baraque se posicionasse para poder lutar. Deus havia dado uma ordem para que Baraque pudesse guerrear. A ordem de Deus foi tão clara, a ordem de Deus foi tão incisiva, porque o Senhor havia convocado a Baraque. E a profecia que saiu da boca de Débora foi: não te mandou o Senhor para que se posicionasse, para que você ajuntasse os de Zebulon e o de Naphtali para poder guerrear. Este homem havia recebido de Deus uma ordem. A ordem de Deus, ela é imperativa. Deus, quando manda, Ele requer a sua obediência. Deus, quando manda, Ele requer a sua obediência. E este homem, ele não vai obedecer, ele vai retroceder. Deus não tem parte com aquele que retrocede. A ordem do Senhor é para você continuar. A ordem do Senhor é para você marchar. Deus lhe chamou para você estar na presença dele, marchando. O Senhor lhe chamou para você ir diante dessa situação. E a ordem de Deus é para que você se posicione aonde Deus te colocou. Você deve se posicionar para que o Senhor faça aquilo que Ele prometeu. E qual que era a promessa de Deus? A promessa de Deus era tratar com o rei Jabim. O Senhor havia falado que no versículo 7 que ia atrair para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim. Ele ia convocar, ele ia trazer os inimigos para perto com os seus carros e com a sua multidão, e eu darei na sua mão, eu darei na sua mão. A promessa do Senhor é que daria o inimigo nas mãos de Baraque. Baraque retrocede. Então Deus toma de novo a boca de Débora. Débora por mais uma vez vai profetizar, vai dizer: já não te mandei o Senhor, já não te ordenou? Se posiciona, chama os de Zebulon, chama os de Naphtali, vai para o monte Tabor. É no lugar que Deus havia determinado. Ele vai para o monte, e lá no monte se reúne todo mundo esperando um sinal. Deus se manifesta através dos sinais. Deus vai dar os seus sinais. Deus vai se manifestar com sinais. E a Bíblia diz que eles estão posicionados. O que eu acho interessante é que dentro desse posicionamento de Deus, o Senhor havia dado uma ordem que era para chamar os de Zebulon e era para chamar os de Naphtali. Quando eu fui pesquisar acerca da tribo de Zebulon, lá no livro de Gênesis capítulo 49, versículo 13, Zebulon significa litoral, significa porto ou navio ancoradouro. Quando eu fui pesquisar acerca de Naphtali, eu fui ver lá no livro do Gênesis capítulo 49, versículo 21, significa gazela solta, ou aquele que domina o bosque. Quando Deus manda chamar os de Zebulon, os de Naphtali, ele sabia quem ele estava convocando para a batalha. Poderia ser Isacar, poderia ser outros da tribo, mas o Senhor mandou chamar esse. E o que eu acho interessante também é que havia um homem. Este homem aqui, você vai ouvir pouco falar dele. O nome dele era Heber. No capítulo 4, versículo 11, você vai ver que este homem era um queneu, por nome de Heber, e tinha uma mulher por nome de Jael. No capítulo 4, versículo 17, esse casal entra em cena. Para quê? Para ficar de uma forma que
ceder nem de um lado e nem de outro. Ele se posicionou em uma fronteira. Nem era para Israel, nem era para Jabim, rei de Canaã. Eles eram neutros. Vai ter posicionamento de Deus na sua vida que vai ser neutro. Nem vai ser sal e nem vai ser açúcar, nem vai ser água e nem vai ser fogo. Por que, pregador? Porque no posicionamento nem para A e nem para B, Deus vai te usar. Deus vai se manifestar, Ele vai lhe usar de forma proposital, porque quando aquele povo estava lá no Monte Tabor, eles esperavam um sinal, e Deus já havia posicionado tudo. Quando você confia em Deus, quando você acredita em Deus, você vai ver que as coisas começam a se posicionar, começa a Deus colocar e movimentar tudo ao seu favor. Só basta você obedecer a Deus. Só basta você obedecer a Deus. E quando o povo estava lá no Monte Tabor, se você pegar o capítulo 5 do Cântico de Débora, você vai ver no versículo 4: e o Senhor, saindo tu de Seim, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra se estremeceu, até o céu gotejarem, até as nuvens gotejarem água. Eu fico imaginando Débora orando, esperando só o momento do sinal aparecer. Eu estou pregando sobre sinais, dos sinais aparecer. Se você abrir a sua visão, se você se atentar para os sinais, você vai ver que há uma estratégia de batalha. Você vai ver que Deus não lhe deixou só. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, quais são as lutas, quais são as dificuldades que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza: você serve um Deus de estratégia. Você serve um Deus que, além de ser de estratégia, Ele entrega nas suas mãos todo o plano do inimigo. Se você confiar em Deus, você não vai ser surpreendido. Se você acreditar em Deus e na força do seu poder, você vai ver que quem vai ser surpreendido vai ser o inimigo. Prepara, porque Deus está lhe capacitando, Deus está lhe dando experiência, Ele está lhe dando qualificações. O Senhor vosso Deus pelejará por vós e vós calareis. Prepara, porque vai ter vitória de Deus nessa. Essa mulher esperava o sinal. Os homens já estavam posicionados. Capítulo 4, versículo 10. Então Baraque convocou Zebulon e a Naphtali, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Então observa que 10.000 homens estão atentos, esperando um sinal, esperando a ordem para poder executar o plano de Deus. Eu fico imaginando Débora orando, dizendo: Senhor, vou conjecturar, eu fiz tudo quanto o Senhor me mandou, profetizei, Baraque está aqui, o Senhor chamou de Zebulon e o de Naphtali, o Senhor chamou quem era do bosque e quem também era das águas. Aqui nós estamos posicionados. Agora, Senhor, manda o sinal. Manda o sinal. Eu penso que Débora fez esta oração, e Deus dos altos céus ouviu a oração daquela mulher. Começou a estremecer o céu, começou a se movimentar a atmosfera, e eu vejo agora que as nuvens começam a se encher de água e começa a gotejar. Sabe o que eu acho interessante? É que o ribeiro de Quizon estava seco.
não tinha sequer um lastro de água, estava seco. Então quando Sísera olhou e viu aquele terreno, os 900 carros que estavam ali com seus cavalos no galope, como diz o cântico de Ana, o galopar dos cavalos era tão forte, que os cascos, que as patas dos cavalos, cascos, começava a sair fogo. O inimigo está com a fúria muito grande, o inimigo está com sede, mas eu tenho informação para poder te dar. Ele vai continuar com sede, esse infeliz, ele vai morrer seco, porque o que depender de mim, de você, nós iremos marchar para a vitória, nós iremos marchar para a vitória. Eu não vim pregar para derrotados, eu não vim pregar para coitadinho, não. Eu vim pregar para guerreiros, para guerreiras, para homens e mulheres de Deus que entendem que o momento é para guerrear, o momento é para pelejar. E a ordem do Senhor era para que aquele povo descesse para o ribeiro de Quizon. Começou a gotejar, começou a estremecer o monte. Eu acredito que Débora naquele momento disse: olha, o momento é esse, Baraque, desce, porque Deus vai dar vitória. O número era desproporcional, Você sabe que esse povo estava enfrentando uma crise, não tinha ferro, não tinha bronze, o povo estava sem fazer comércio. Eu fico imaginando esse povo descendo só com a força, o poder do Senhor Jeová, esse povo descendo para guerrear, sem um ferro, sem um bronze, enquanto lá embaixo estava o inimigo com os carros de ferro. Mas o povo vai descer no nome do Senhor, o povo vai descer no nome do Senhor, que já é mais do que suficiente. Oh meu Deus do céu, o que está em você, o que está nessa igreja é maior do que está. Meu Deus do céu, é maior do que aquele que está no mundo. Se eu fosse você, eu se alegrava na presença do Senhor. Eu se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã. E a chuva começou a descer, inundou o ribeiro de Quizon, e a batalha começou. Os de Zebulon desceu. Sabe o que eu acho interessante? É que aqueles que desceu de Zebulon vai de forma estratégica. Deus não faz nada, mas nada de forma aleatória. Porque quando a água inundou o ribeiro de Quizon, os de Zebulon, que dominava o litoral, que era o ancaradouro de navio, vai se posicionar dentro da água e começa a guerrear. Os cavalos e os cavaleiros e os carros de ferro começam agora a travar no meio do barro, da lama. Mas quem tem habilidade de lutar na água? Os de Zebulon. Então começa agora a matança. Deus vai eliminando um por um dos inimigos. E aqueles que viram que a morte estava ao redor do ribeiro de Quizon, eles foram correndo para onde? Para dentro do bosque. Mas quem domina o bosque? Quem é do bosque? É os de Naphtali. Os de Naphtali vai para dentro do bosque, porque ele é como uma gazela solta. Foi isso que foi isso que o Jacó falou para o seu filho: tu é como a gazela solta, que procede palavras formosas. Então aquele que está no bosque está lutando. Nakando Kamanagasai, Olibaia Jokomenesibi de Kamanaka. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Sujeitai-vos, pois, senão a Deus. Resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Sujeitai-vos, pois, senão a Deus. Resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. É na resistência. Resista. Não vai com minha cara, problema. Cada um vai com a sua. Não tem esse negócio, porque não vai com minha cara. É lógico, cada um tem a sua cara, cada um vai com a sua.
Eu não vou com a sua, nem você vai com a minha. Você tem a sua e eu tenho a minha. Então não para porque alguém se levantou e disse que não vai com sua cara. Meu Deus do céu. Deixa fazer bico, deixa bater o pé, deixa cruzar o braço. Não se preocupa não. Quem te chamou garante. Quem te escolheu é o seu dono. E Ele cuida de você. Ele cuida de você. Eu estou pregando para a noiva, eu estou pregando para a igreja do Senhor. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida de você. Pregador, por que Deus cuida de mim? Eu vou lhe mostrar um negócio lindo aqui. Por que Deus, Ele cuida? O cuidado de Deus excede o nosso entendimento. Como pregador, Salmo de número 46, verso de número 1. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Deus, Ele é o teu socorro, a tua fortaleza. E você não precisa se preocupar, porque pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transpasse para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio. Deus está onde? No meio. Deus está onde? No meio. Camanacam. O libidiquel adocoma na cama, na cama, na cama. Deus está onde? No meio. Deus está onde? No meio. Não está lá na esquerda, não está lá na direita, não está lá atrás, não está na frente, está no meio, está no meio, está no meio. Deus está no meio dela e não será abalada, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolação Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra. Olha que coisa linda. Ele faz cessar a guerra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco. Quebra o arco. Eu disse, Senhor, mas por que não quebra a flecha? O que é letal é a flecha. O que atinge e o que mata é a flecha. Por que o Senhor não quebrou a flecha e quebrou o arco? O Senhor disse para mim, antes que o inimigo pegasse o arco para colocar a flecha, eu já estou me antecipando. Quando ele tentar pegar o arco já vai estar quebrado e não vai ter flecha para poder lançar. Oh, meu Deus do céu, Jesus está presente no nosso meio. Ele quebra Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E o verso 10: aquietai-vos, 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 aquietai-vos. Aquieta o teu coração, mulher. Descansa o teu coração, homem, porque Deus está no controle. Ai, Senhor da glória. Cadê Jabim? Jabim agora correu. Cadê Jabim? Não era ele que oprimia? Não era ele que fechava tudo? Não era ele que impedia tudo? Cadê ele? Correu. Rapaz, lá na minha terra, pastor Wilson, eu sou baiano, e lá na minha terra diz assim: para um doido tem um doido e meio. Aquele doido só é doido quando não aparece outro doido na frente dele. Você está entendendo o que eu estou pregando? O forte só é forte quando não aparece outro mais forte do que ele. E esse aqui, eu vou mostrar para você um negócio aqui. Ô irmão, eu gosto da Bíblia. Eu fico tão crente quando eu leio a Bíblia. Eu vou lhe mostrar um negócio aqui. Esse aqui
Isaías capítulo 43, verso de número 13: antes que houvesse dia, Ele já é. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Ele está dizendo: não há quem possa escapar das minhas mãos. Não tem inferno, não tem demônio, não tem entidade maligna. Pode bater tambor, tamborim, pode arriar nas matas virgens, nas encruzilhadas, pode fazer o despacho para nega véia, preto velho, para Mariazinha, Maria Bulambo, Maria Padilha, 7 catatumba, 7 facada. Não tem demônio no inferno que possa impedir o trabalhar de Deus na tua casa, na tua família. Pega, pelo amor de Deus. Pega, pelo amor de Deus. Pega, cabata, cabota, bidarafa, cabata, caboteca, cabata, caboteca, comanda, inferno, sai agora. Por quê? Porque lá vem ele. Porque já vem ele, já vem ele, já vem ele. Ele quem, pregador? Quem é que o Senhor está falando? Vou lhe mostrar mais um negócio aqui. Ele está vindo, marchando em nossa direção. Quem é que está vindo aí, pregador? Salmo de número 24, versículo, de número 7. Velançai de ré, ulabai de comaná, ai, mistério, Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Ó entradas eternas, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória. Oh, meu Deus do céu. Verso 8: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. Ele é o Senhor forte, poderoso, imbatível, infalível. Ele entrou no meio dessa peleja. Eu quero ver quem vai resistir quando Deus entra. Cadê Jabim? Cadê Císara? Aonde que Císara foi? Císara correu igual um cachorrinho, com o rabinho entre as pernas, com medo, com medinho. Agora aguenta. Mexeu porque quis, agora vai ter que aguentar. Mexeu porque quis, oprimiu porque quis, apontou porque quis, mentiu porque quis, mentiu, caluniou, tocou no seu nome, tentou defamar a casa, a família, tentou sair por aí falando de qualquer jeito. Tá pensando que mexeu com quem? Você tem dono, rapaz. Você tem dono, minha irmã. O seu dono é ciumento. Ele zela, ele cuida de você. Mexeu, agora vai ter consequência. A Bíblia diz que Císara correu e vai para onde? Na casa de Éber. Esse aqui não tem favoritismo. Esse aqui não tem panela. Esse aqui não tem lado A e nem lado B. Esse é quem Deus levantou neutro. Neutro. É isso que Deus vai fazer. Deus vai levantar pessoas neutras, que não vai lhe julgar e nem vai lhe reparar. Porque tem pessoas que é assim, quando olha, aí diz assim, mas também, olha para lá como é que anda. Ah, mas o filho assim, assado, reparador. Esses o Senhor não conta. Não. Quem Deus levanta, alguém neutro, alguém que vai julgar com equidade. Este aqui, Éber, tem uma mulher, e essa mulher aqui, o nome dela é Jael. Observa que ela estava em pleno exercício de atividade, porque os irmãos sabem que a cultura, a tradição lá do Oriente Médio era que aqueles nômades, viajantes,
Os beduínos, aquele que atravessava os desertos, carregava as suas tendas. E pasmem, senhoras e senhores, uma das profissões que havia naquela época, que era dedicada às mulheres, era montar as tendas. Sim, a mulher, ela tinha a responsabilidade de fincar as estacas e puxar as cordas. Ah, pregador, mas é um trabalho difícil, duro, braçal e árduo. Não. Para quem Deus determinou, não. Para quem entregou Deus uma ferramenta, não. Quando esta mulher recebe Císera dentro de casa, ele pede água. Sabe o que acontece? Eu aprendo com Jael. Jael não deu apenas água. Disse: não, para você, meu senhor, não vou dar água, não. Eu vou dar um leitinho quentinho para você. O nosso inimigo é assim. Você vai dar do bom e do melhor para ele. Você precisa saber tratar aqueles que se diz ser seu inimigo. Não vai fechar a cara, não vai bater porta na cara, não, de forma nenhuma. Postura, educação, ofereça o seu melhor, porque você é diferente dele. O que há em você lhe diferencia. É isso que Deus nos ensina. Quando essa mulher viu que ele pediu água, ele disse: não, para você eu vou lhe dar leite. Preparou um leite bem quentinho e foi lá diante dele e disse: aqui, meu senhor, toma um pouco de leite, beba um pouco de leite. Quando ele bebeu aquele leitinho, ele ficou acomodado. Ele pensou que nada ia acontecer. Ele pensou que nada, mas absolutamente nada, ia ficar pelaquilo mesmo. Está pensando que vai ficar pelaquilo mesmo, né? Está pensando que não vai ter resultado. Está pensando que Deus não vai lhe dar resposta, não, né? Está pensando que vai ficar por isso mesmo. Fez e ficou por isso mesmo. Não. Deus está preparando uma reviravolta na sua vida. Você está entendendo o que eu estou pregando? Deus vai preparar uma reviravolta na tua vida. Deus vai, vou repetir para você entender. Deus vai preparar uma reviravolta na sua vida. Quando aquele homem se assentou e veio aquele sonozinho, ele reclinou a cabeça. Quem estava lá com a ferramenta na mão, eu acredito, vou conjecturar, ela nem tinha acabado de enfincar as estacas e esticar as cordas direito. Quando chegou Císera, eu acredito que ela só deu tempo de dar o leite para ele e já foi pegando a estaca, já foi pegando a marreta e disse: eu vou ter que trabalhar hoje dobrado, mas esse infeliz não sai daqui com vida hoje não. Quando ele vacilou, balbuciou, que cochilou, ela pegou a estaca, pegou o martelo, encravou aquela estaca em Císera. Quando veio Baraque e o seu exército, aquela mulher se levantou, ficou na porta com a posturada. Quando Baraque perguntou: você viu por aí? E deu a descrição. Ela disse: vem cá, meu senhor, é esse aqui, porque já era, acabou para ele, morreu. Chegou bem na hora que eu estava com a ferramenta na minha mão. O inimigo não vai lhe pegar desprevenido, minha senhora. O inimigo não vai lhe pegar desprevenido, meu senhor. Eu sei que ele é covarde. Eu sei que ele só pega nos momentos de mais anseio da nossa alma. Eu sei que ele é covarde, que ele só pega a gente, só vai de forma sorrateira. Mas dessa vez não. Dessa vez ele, o Senhor, vai surpreender o inimigo da sua alma. Ele vai chegar primeiro. Jesus está chegando primeiro. Aí o cântico de Débora é capítulo 5, versículo 21. O ribeiro de Quizon o arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste a alma e foi com força. Então as unhas do cavalo se despedaçaram ao galopar. Eita, a fúria era tão grande. Mas aí o verso 24 diz assim:
Bendita seja as mulheres, bendita seja Jael, mulher de Heber, o queneu, bendita seja ela sobre as mulheres. Quando pediu água, olha o que diz o 25: quando pediu água, ela deu leite. Toma leitinho, toma leitinho, inimigo. Ah, Satanás, eu estou com a raiva do demônio. Eu estou com ódio desse Satanás do inferno. Toma leitinho, miserável, toma. Beba o leitinho, bebeu leite. Mas aí a estaca se estendeu à sua mão esquerda, e aos moços dos trabalhos à sua direita, e matou a Císera, e arrancou-lhe a cabeça. Satanás, nós não brinca não, rapaz. O diabo arranca logo a cabeça. Com Satanás tem que ir logo na cabeça, cortar logo o mal pela raiz. Para finalizar, versículo 28. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda de vir o seu carro? Por que se demora os seus pássaros? Desculpa, mãe de Císera, minha senhora, mas hoje a senhora vai ficar no gosto. O filhinho não vai voltar para casa não. Já era de costume dele. Olha que diz o versículo 29: as mais sábias das suas damas responderam. Aqui foi as damas de Císera dizendo para a mãezinha dela: porventura não acharia, repartiria os despojos, uma das moças para cada homem, uma ou duas moças para cada homem, para que Císera traga vários despojos. Aleluia. Mas dessa vez não. Era de costume de Císera pegar as donzelas, pegar as jovens, atacar aquelas meninas, violentarem. Era de costume dele. Mas você vê que Deus é tão fiel, tão fiel, tão fiel, que ele atacou, oprimiu tantas mulheres e morreu pela mão de uma mulher. Eu preciso orar por você. Com autorização do meu pastor, se coloca de pé. Eu preciso fazer uma oração por você.